Senhor, meu Pai, essa palavra, meu Deus, que nos alimenta, que nos fortalece. E desde já, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero quebrar e repreender o mundo espiritual. Em nome de Jesus, toda a força das trevas agora, toda a obra contrária, tudo que tenta, meu Pai, em nome de Jesus, ceifar, Senhor, arrancar, ó Deus, em nome de Jesus, matar a semente que vai ser lançada nos nossos corações. Todo mal, ó Deus, toda investida do diabo, seja repreendido. Meu Pai, todo espírito de distração no meio da igreja, bloqueio de mente, seja repreendido. Que o Espírito do Senhor venha reinar sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo e as nossas vontades. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam bloqueados para a voz do inimigo e que eles estejam abertos para a voz do Altíssimo e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, está aqui, Senhor, Deus, um vaso, ó Deus, Senhor, irá encher mais uma vez, ó Pai. Em nome de Jesus, para transbordar, Senhor, sobre as nossas vidas. Então, encher, meu Pai, a cada vez mais, até transbordar, até que não haja mais espaço. Em nome de Jesus, coloca a palavra da vida na boca do teu servo. Para a glória do teu nome, que nós possamos sair daqui alimentados. Repreende, ó Deus, todo ataque das trevas sobre a vida dele. Eu declaro que a vida dele está guardada em ti. Em nome de Jesus, o mal não toca. E assim nós te pedimos, usa para a tua glória, Espírito Santo. E fica à vontade, cercando esse ambiente com os teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Recebe o servo do Senhor para as calças. A paz do Senhor, irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui essa noite. Podem se assentar em nome de Jesus. Domingo maravilhoso. Hoje já teve até o sol. Semana de chuva foi muito bem, muita bênção para nós também. Mas, igual está na palavra, em tudo dai graças. Irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, de capítulo 26, e versículo 33. Glória a Deus. João, eu escutei só o 33. Acho que é 16. Não. Misericórdia. João 16, 33. Deixa eu ver também. Cadê 33? Olha que bênção, olha que Sério? Bíblia, querido. Cadê? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos à palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual voltará para nos salvar, aquele que vai nos livrar das tribulações, essas tribulações momentâneas que gera paciência, que gera fé. Amém, irmãos? Então vamos lá à palavra de salvação. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Podem tomar os seus assentos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Mas o que nós temos passado nesses dias do ano passado para cá foi várias coisas. Foram questões que muitos desistiram, muitos não quiseram voltar mais à igreja, muitos
Pensaram, nossa, que palavra dura, não vou voltar mais, vou ficar no mundo. Mas muitas vezes as pessoas, elas ouvem esse versículo, onde Jesus, ele fala que nós passaríamos por aflições, por tempestades, mas era para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas nós vamos passar essas tribulações. Obrigado, irmãos, abençoe. Nós vamos passar por todo esse processo com Jesus do nosso lado. Ele garante isso nesse versículo. Isso é garantia do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. E de segunda para cá, eu tenho buscado uma palavra. Meu Deus, já ministrei várias passagens. O que eu vou levar para a igreja no dia de domingo? E nisso eu tenho um caderninho onde eu faço meus devocionais e comecei a ler aquilo que eu tinha escrito anos atrás, o ano passado e no comecinho desse ano. Mas ali o meu coração ele não se aquietava quando eu começava a ler aquelas coisas. E nisso eu comecei a pensar, mas Deus ele renova a sua palavra todos os dias na nossa vida. Deus vai falar comigo. Eu comecei a clamar por Jesus de segunda-feira até hoje. E quando foi de manhã eu acordei, fui orar, fui ler a Bíblia em busca de uma palavra, mas a palavra não veio. E eu comecei a orar. E nisso, não, vou para o quarto, mas daqui a pouco. E fui, porque hoje nós estamos na casa maior que a gente vivia antes. E nisso eu fui lá para a sala, comecei com as meninas, com a Cláudia. Quando deu 1h pouco, eu vou orar outra vez. E fui orar. Orei alguns minutos, mas a palavra ainda não veio. E eu comecei a pensar, meu Deus, será que ele vai ministrar hoje? Porque eu não tenho nada para falar para aquele povo. Como que eu vou alimentar um povo que precisa do alimento sólido apenas com leite com Todd? Não posso fazer isso. Vou ter que intimar minha esposa para levar a palavra. E quando foi 3h da tarde, eu voltei a orar. E aquilo começou a ficar difícil de orar. É o bicho andando assim no telhado, não sei o que é. Era galinha gritando. Era cachorro do vizinho latindo. Portão zoeirei na frente, zoando toda hora. Aí o povo que o Senhor falou comigo assim: a palavra você já tem. Vai lá e fala. Que palavra eu tenho? Eu não tenho nada, não. E Jesus, ele começou a falar comigo: filho, você lembra quando você estava passando por situação tal, na qual eu estava com você e você venceu? Você lembra que quando você estava triste, você passou a noite orando, e quando foi de manhã, eu trouxe alegria e resolvi o seu problema? Você lembra o dia que você passou a noite chorando, porque tinha acontecido situação que você não conseguia resolver e eu resolvi para você? E nisso, o Senhor começou a falar comigo das tribulações da minha vida e da tribulação que talvez alguns já passaram ou estão passando. Por isso que é tempo de você apegar na palavra do Senhor. Não em movimento, porque o movimento é passageiro, mas a palavra ela permanece. Glória a Deus. E aquilo que o evangelista Pedro disse aqui no culto passado, aquilo entrou no meu coração. Porque muitas vezes você vê o povo agitado, o movimento, mas as vidas não são transformadas, porque elas não se apegam à palavra de Jesus e não deixam que Jesus entre nas suas vidas e a transforme verdadeiramente. E quando eu olho para mim, eu vejo tanto que Jesus já me transformou e ainda vai transformar. Independente da tribulação que eu tenho no passado, essas tribulações vão
momentâneas, das quais eu tenho que ter paciência, e o Senhor vai edificar minha fé através disso, porque as tribulações momentâneas, elas são passageiras, e você vai passar por elas se você estiver com Cristo, porque Ele passa junto com você, te dando força e fazendo de você um grande vencedor, na qual você não pode abaixar a cabeça nem um minuto, porque você tem que olhar para o céu, porque é do céu que vem o seu socorro. Mas vamos lá. Primeiro, em 2 Coríntios 3, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo falou aqui nesse momento para aquelas pessoas. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou ler mais uma vez para vocês guardarem na tábua dos seus corações esse versículo. Olha, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem habita no seu coração? Quem habita em você? Você é templo de quem? Do Espírito Santo. E olha, o que o apóstolo Paulo queria falar para a igreja nesse versículo? Ele quer dizer para você, se você apegar na religião, se você pegar no homem, você será decepcionado, você vai morrer espiritualmente, porque o homem, ele é homem, o coração do homem, ele é desesperadamente enganoso, mas Deus é justo. Mas se você pegar na letra, vai acontecer que você vai apegar em religião. Mas se você se apegar no Espírito, o Espírito, ele vivifica você, vivifica a sua fé. Você vai andar por lugares onde você nunca imaginou andar. Por isso que você tem que perseverar. Enquanto você persevera nas orações, nas súplicas, o Senhor, ele vai passando naquela tempestade com você. O Senhor vai te ajudando a superar as tribulações, porque muitos eles vivem em tribulações onde o casamento não vai bem, alguns em doenças que para a medicina não tem cura, e eles se apegam nisso, se apegam na dificuldade, na tempestade. Mas o Senhor, ele não quer que você se apegue na sua doença, ou na sua dificuldade no casamento, ou na dificuldade de educar um filho, ou na dificuldade de você nas suas finanças. As tribulações para os cristãos muitas vezes é mais difícil, porque aquele que está no mundo, ele não conhece a verdade. Então, se hoje está ruim para ele acredita que amanhã vai ser melhor. E o cristão, ele se apega ali, Deus não gosta de mim, não vai acontecer porque eu peguei ontem, e nada disso vai acontecer, o meu cativeiro nunca vai ser virado como aconteceu na vida de Jó. Mas não, eu falo para você que Senhor Jesus, se você crer, ele vai te acompanhar por onde quer que você vá. Não importa o que o mundo vai falar de você, que você é perdedor, que você deve lá, que você não vai conseguir, mas em Jesus Cristo você é mais do que vencedor. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio que o Senhor está com você no seu barco, onde a tempestade tem se levantado, mas o Senhor, ele vai te tirar dessa. Não é a doença, não é a enfermidade que vai te parar, porque o Rei da Glória, ele anda com você. Olha, de tudo tem um propósito debaixo do céu. Se você passa por algo hoje, e você acha que já está no fim, que está no limite, que essa tribulação não vai passar, eu quero falar para você, se alegre nessa tribulação. Olha o que diz Tiago: meus irmãos, tente por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, o
uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 ao 4. E muitas vezes nós não temos paciência de esperar. Para muitos, esperar é doloroso. Muitas vezes, algumas pessoas elas têm que passar por uma enfermidade, por uma doença, por 3, 4, 5 anos, até que ela tenha encontro com Jesus e começa a crer que Jesus ele pode todas as coisas. Porque quando você coloca as suas dificuldades, quando você coloca as vossas ansiedades nas mãos de Jesus, tudo isso passa, queridos. Tudo isso passa. Porque quando Jesus ele chega em alguma situação, essa situação ela é transformada. Onde a morte começa a ter vida. E nisso nós vamos crendo que Jesus Cristo ele anda com nós e ele vai nos salvar. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para a realidade e nós começamos a não mais acreditar que o Senhor pode nos salvar. Mas isso acontece porque a tribulação, o inimigo usa dessa tribulação, dessa dificuldade para te enganar. E o inimigo começa a falar mentiras para você. O inimigo começa a falar assim: olha, você vai na igreja, mas você continua sem dinheiro. Você vai na igreja, mas você continua doente. Você está indo na igreja, mas a sua família, todo dia uma briga, todo dia uma discussão. Que Deus é esse que você serve? Mas diante disso, nós temos que repreender o inimigo, porque a palavra diz que quando nós resistimos o diabo, ele foge de nós. Por isso que nós temos que correr do pecado, porque o pecado não é para nós resistir ele, é para nós fugirmos dele. Porque vocês lembram quando a mulher de Potifar queria José a qualquer custo? José não ficou conversando com ela, não, José fugiu. Então nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir do pecado e nos santificar todos os dias. Porque quando você busca uma santificação, você anda por essa terra, o inimigo ele não consegue nem se te ver passando por ele. O Senhor ele te esconde na sua fumaça de glória. E muitas vezes, quando as coisas começam a apertar, nós começamos a reclamar. Tudo de bom acontece com aquela pessoa e ela nem na igreja não vai. Fulano nada falta e nem na igreja vai. E minha vida está assim, a minha vida cada dia está pior, estou doente, não estou podendo nem comprar meus remédios. Não tem muito isso no mundo? Mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que olhar para Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele tem nos ajudado. E todos os dias. Olha, o nosso irmão Chico, ele não teve um livramento? Ele teve um livramento. Mas porque ele ora, ele consagra a Deus a sua vida. Ele tem buscado ao Senhor quando acorda, quando vai dormir. Então o Senhor cuida daqueles que o amam. Por isso que nós temos que vigiar. E muitas vezes nós esquecemos de andar debaixo da palavra do Senhor. Olha só. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matar, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que não há de ser julgados pela lei da liberdade.
Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de maneira a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Para você andar debaixo da palavra do Senhor, você tem que viver uma vida de sim e não. Para que isso aconteça, você tem que gerar em você, dentro de você, uma pessoa que não vai se corromper com esse mundo. E nas grandes tribulações que os crentes têm enfrentado nesses anos, são muitas. Olha, hoje, para alguns, ir à igreja não precisa de ir na igreja. Para outros, eu vou na igreja, mas eu encho a cara, não tem nada a ver, Deus me perdoa depois. Eu estou precisando de dinheiro, eu vou passar a perna no fulano de tal, porque ele é bobo, e nisso eu vou vencendo. Eu vou fazer um roubo, porque lá em casa está faltando as coisas, e no serviço o dinheiro é pouco, eu vou cabotar alguém. Então isso é você ouvir a palavra no domingo e fazer tudo errado na segunda. Você não está vivendo debaixo de uma palavra de bênção, mas sim uma palavra de maldição. E tudo isso vai te afastando de Deus. Não porque Deus está afastando de você, mas porque você está se afastando de Deus. Porque Deus ele não ama o pecado. Deus ele ama o pecador porque o pecador ele arrepende do pecado e foge da aparência do mal. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas de quando você não era crente, de quando você não aceitou Jesus, se você fazer as mesmas coisas, isso vira transgressão na sua vida. E o Senhor, Ele tem juízo. E o juízo de Deus, Ele é justo. Por isso que hoje eu venho falar para que vocês tenham perseverança na tribulação. Não negue a sua fé por nada nesse mundo. Porque nós sabemos que as nossas transgressões hoje é apenas, muitas vezes, um jugo do mundo para conosco. Muitas vezes o mundo fala, olha que povo bobo, está indo na igreja e a vida não muda. Mas eu quero falar para vocês que a vida de vocês tem mudado para o melhor. Porque hoje vocês vêm e ouvem a palavra. E quando vocês saem na rua, quando aparece a oportunidade de pecar, vocês não pegam, porque vocês desviam do pecado. Glória a Deus. E por isso nós vamos vivendo diferente, na contramão do mundo. Porque o mundo quer que você obedeça ao padrão deles. Mas o padrão que nós obedecemos é o padrão de Cristo. O padrão de noiva de Cristo. Uma noiva sem mácula, uma noiva justa, uma noiva à espera do seu noivo, pura. E aquele que ainda não se purificou, purifique. Ainda dá tempo. E na perseverança, meus queridos, olha, talvez a sua tribulação hoje seja apenas uma doença, que você olha para o céu, Deus, o Senhor não vai me curar. Mas você está vivo ainda, você está respirando. Ainda tem jeito, ainda não acabou, a sua história só está apenas começando. Mas pensa lá na Nigéria, onde eles estão decapitando evangelistas, pastores, a igreja. Imagina nesses outros países onde as pessoas elas não têm direito de falar, Jesus, eu te amo. Que hoje você tem, mas você não tem coragem de adorar o Senhor o tanto que Ele merece. Você não tem coragem de adorar o Senhor na tribulação, na sua dificuldade. Eu quero falar para vocês que Jesus ainda faz milagre. Amém. Ele fez esses dias na minha vida e na vida da minha esposa. Ainda fez, Ele faz. Ainda tem vários que Ele vai fazer. Amém. Você não precisa de ver um milagre para crer que Ele pode mudar a sua história. E Jesus ele fez um milagre financeiro da nossa vida muito grande, no qual era só Ele que poderia fazer. E isso eu louvo a Deus por cada milagre, porque eu tenho vivido os milagres do
porque o Senhor ele tem nos carregado nos braços. Glória a Deus. Porque o Senhor ele não tem deixado nós cairmos no abismo. Ele não deixa que a minha família tropeça e caia. O Senhor ele tem nos segurado e tem nos levantado pela mão direita. E Ele pode fazer isso com cada um de vocês, mas para isso vocês têm que crer que Ele pode todas as coisas na sua vida. Quem crê, levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui existe um povo de fé. Glória que vocês nem viram o milagre. Vocês não viram o milagre, mas vocês vivem o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Vocês têm vivido o milagre. Olha aqui, ó. Tiago 2, 3. E tratai-vos com diferença o que tem os traz de luxo, e lhe disseste: tu assenta-te aqui em lugar de honra. E dissestes ao pobre: tu fica ali em pé ou assentado. Aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste juízes tomando de perversos pensamentos. Olha, isso é crucial para a nossa igreja, irmãos. Aqui eu nunca vi isso, mas em outros lugares que eu já passei, eu já vi. Se você chegar ali de terno e gravata, você vai sentar junto com todo mundo. Se você chegar ali sujo, rasgado, triste, doente, ferido, você vai sentar junto com todo mundo da mesma forma. Porque aqui nós não fazemos acepções de pessoas, porque Deus ele não faz isso. Aleluia. Deus trata todos nós igual. E o que isso tem a ver com as tribulações? Porque quando você faz acepções de pessoas, você vai fazer uma grande tribulação, uma grande confusão na vida daquele que foi rejeitado. Muitas vezes a nossa tribulação é porque nós somos rejeitados. Nós já fomos rejeitados pelos nossos pais. Nós já fomos rejeitados por familiares. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele nunca nos rejeitou e nem nunca vai nos rejeitar. Obrigada, Senhor. Não importa o tamanho da sua dificuldade, da sua tribulação, o Senhor Ele te ama igual. Igual Ele me ama, Ele ama vocês. Porque a palavra ela nos ensina que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus nunca esquecerá. Deus nunca vai abandonar. Eu quero falar para vocês que em Jesus Cristo vocês não são mais órfãos, vocês têm Pai. Aleluia. O Pai que está no céu, nos protegendo, nos guiando. Lá tem um lugar preparado para nós. Aleluia. Não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho da tribulação que você tem vivido, você vai passar por ela, porque ela é passageira. Vai passar. Vai passar. Alguns estão apenas no meio daquela provação, outros já estão saindo, outros já passaram. A sua vez vai chegar. Fiquem de pé por um momento e vamos orar ao Senhor e agradecer. Vamos nos alegrar pelas nossas provações, nos alegrar por cada momento que o Senhor tem nos levantado e segurado nas nossas mãos. Glória a Deus. Que não seja apenas, que nós não possamos ser movidos apenas por um movimento, mas que nós possamos ser firmes na palavra de Deus. Vamos orar. Oremos todos em nossa voz. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra.